Exercício número 50. A equação literal de incógnita x, m mais 1x ao quadrado, mais m ao quadrado mais 1x menos 20 igual a zero, admite raiz menos 5. Com base nisso, calcule o valor de m e mostre qual é a outra raiz. Então, ele está me falando que essa equação aí, ela admite menos 5 como raiz, né? Uma das raízes dela é o valor menos 5. Bom, se uma raiz é menos 5, eu posso concluir então que x é igual a menos 5. Quer dizer que eu posso colocar o menos 5 no lugar do x e ver o que vai dar, né? Então vamos calcular primeiro aí o valor de m e vamos ver o que é que vai dar, né? Já que ele me disse aqui então que menos 5 é uma raiz. Então eu tenho esta equação aqui, ó. M mais 1x ao quadrado mais m ao quadrado mais 1x menos 20 é igual a zero. Onde tiver x eu vou colocar menos 5 e ele falou, olha, se menos 5 é a raiz, x é menos 5, eu vou colocar o menos 5 lá. Então vai ficar assim, ó. M mais 1 vezes menos 5 ao quadrado, que é o x, mais m ao quadrado mais 1 vezes menos 5, que é o outro x, menos 20 igual a zero. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui m mais 1 vezes menos 5 ao quadrado, é 25. Mais, aqui eu tenho menos 5 vezes isso, então aqui vai ser uma distributiva. Ó. 5m, m ao quadrado vezes menos 5 dá menos 5m ao quadrado. E menos 5 vezes 1 dá menos 5. Agora eu tenho que fazer o 25 vezes esses dois aqui, né? Vai ficar 25m mais 25 menos 5m ao quadrado menos 5 menos 20 igual a zero. Organizando aqui vai ficar menos 5m ao quadrado, que é a unidade que tem quadrado vem na frente, né? Aqui eu tenho menos 5 menos 20. Isso aqui dá menos 25. Menos 25 com esse mais 25 some, dá zero. E aí sobrou esse 25m aqui, ó. Igual a zero. Como esse aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Para ficar assim, ó. E aí eu tenho uma equação de segundo grau em m, em que falta o termo c. Nesse caso eu vou colocar 5m em evidência. 5m ao quadrado dividido por 5m dá 1m. Menos 25m dividido por 5m dá 5, igual a zero. Se 5m vezes m menos 5 dá zero, o 5m é igual a zero, ou m menos 5 é igual a zero. Portanto, m é igual a zero, ou m é igual a 5. M, então, tem dois valores possíveis. Né? Então, calcule o valor de m. Ou m é 0, ou m é 5. Né? Agora, tem que mostrar qual é a outra raiz. Bom, se m é igual a 0, a equação fica assim, ó. Se m é 0, a gente vai ter que colocar 0 aqui, ó. Então vai ficar, vou copiar a equação de novo, né? M mais 1, x ao quadrado, mais m ao quadrado mais 1, x, menos 20 é igual a 0. Bom, se o m é igual a 0, acontece o seguinte, vai ficar 0 mais 1 vezes x ao quadrado, mais 0 ao quadrado mais 1x menos 20 é igual a 0. 0 mais 1 é 1, aí vai ficar 1x ao quadrado. Mais 0 ao quadrado é 0, mais 1 dá 1, vezes x dá x. Menos 20 é igual a 0. Né? Nesse caso aqui,
a soma das raízes tem que dar menos 1. E o produto tem que dar menos 20. Mas eu sei que uma das raízes já é o menos 5. Porque ele falou, olha, menos 5 é raiz. Se menos 5 é raiz, uma é menos 5 e a outra é 4. Porque a soma tem que dar menos 1 e o produto tem que dar 20. Então, se m igual a 0, a outra raiz é 4. Então, olha só, calculei o valor de m. Calculei o valor de m, são duas opções. Ou m é igual a 0 ou m é igual a 5. Se o m é igual a 0, uma raiz é menos 5, que a gente já sabia, a outra é 4. E se o m for igual a 5, aí a equação fica assim, ó. Fica 5 mais 1, 6, m ao quadrado. Aliás, m não, né? X. Então, só corrigir aqui. Porque aí eu coloquei no valor no lugar do m, então tem que ser x, não pode ser m mais. 6x ao quadrado. Mais. Agora, o m é 5. 5 ao quadrado dá 25. Mais 1, 26x. Menos 20. Igual a 0. Né? Vamos fazer isso aqui por forma de Bhaskara, né? Temos forma de Bhaskara aqui para fazer. Só vou aumentar o meu papel aqui, caso eu precise de mais papel, né? A igual a 6, B igual a 26, C igual a menos 20. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta igual, bom, 26 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes o A, que é 6, vezes o menos 20. Não é mesmo? Vamos conferir aqui para ver se não está nada errado. Se o m é 5, aí eu coloquei aqui, ó, fica 5 mais 1, 6 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 25 mais 1, 26x, menos 20. A igual a 6, B igual a 26, C igual a menos 20. Na verdade, eu poderia ter dividido a equação toda aqui, ó, agora que eu percebi. Poderia ter dividido a equação toda por 2. Poderia ter dividido ela por 2 sem nenhum problema. Não é? Vamos dividir ela por 2. Né? Dividindo a equação por 2 ficaria assim, ó. Ficaria até mais simples de resolver. Ficaria 3x ao quadrado mais 13x menos 10 igual a 0. Dá menos trabalho, né? Porque todos aqui dá para dividir por 2. Acho que era 2, dá para todo mundo. Então, A igual a 3, B igual a 13, fica bem melhor assim, C igual a menos 10. Tá, agora sim, delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta seria 3 ao quadrado menos 4 vezes 3, que é o A, vezes menos 10, que é o C. Então, delta é igual a 3 ao quadrado é 169, menos 4 vezes 3, 12, vezes menos 10 dá menos 120. Delta dá 169 mais 120. Delta é igual a 289. Bom, forma de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Então é menos da fórmula, o B, que é 13, mais ou menos a raiz quadrada do 289, que é 17, dividido por 2A, que é 2 vezes 3, 6. Então nós teríamos aqui, já podemos chegar aqui no x1, x2, né? x1, lembrando que uma raiz é menos 5, tem que dar menos 5. Menos 13, mais 17 sobre 6. E x2, que é menos 13 menos 17 sobre 6. Menos 13 mais 17 dá mais 4 sextos. Né? Porque menos 13 menos 17 dá 4 sextos. Simplificando aqui por 2,
Dá 2/3. Menos 13 menos 17 é menos 30. Menos 30 dividido por 6 é menos 5. Então, uma, que é menos 5, a gente já sabia. A outra é 2/3. Então, a resposta desse problema ficaria assim. Calcule o valor de m. Bom, os valores para m são, como obtemos aqui, 0 ou 5. Né? Se m é igual a 0, a outra raiz... Então, se m é igual a 0, a outra raiz é 4. Se m é igual a 5, a outra raiz, uma é menos 5, a outra raiz é, igual chegamos a essa conclusão aqui, 2/3. Então, fazendo uma revisão aqui do exercício completo, a equação literal de incógnita x, m mais 1x² mais m² mais 1x menos 20 é igual a 0, admite raiz menos 5. Com base nisso, calcule o valor de m e mostre qual é a outra raiz. Bom, para calcular o valor de m, a gente colocou menos 5 no lugar do x, porque se uma raiz é menos 5, a gente colocou aqui o menos 5. Então, viemos aqui na equação, colocamos o menos 5, mais m² mais 1, colocamos o menos 5 aqui, menos 20 igual a 0. Menos 5 ao quadrado é 25, que nós multiplicamos por esse parêntese. Mais o menos 5 foi multiplicado por esse parêntese aqui. Então, ficou 25m mais 25. Mais menos 5m ao quadrado, menos 5, menos 20. Então, aqui ficou 25m mais 25, que era 25 vezes 1. Esses dois sinais diferentes ficou menos 5m ao quadrado e esse menos 5 com menos 20. Menos 5 com menos 20 ficou menos 25, cortou com esse mais 25, sobrou menos 5m ao quadrado mais 25m. Como esse aqui estava negativo, eu multipliquei por menos 1 para ficar 5m ao quadrado menos 25m igual a 0. Como essa aqui é uma equação de segundo grau, em que falta o termo c, eu coloquei 5m em evidência. 5m ao quadrado dividido por 5m dá m. Observe que se eu fizer 5m vezes m dá 5m ao quadrado. Menos 25m dividido por 5m dá menos 5. Se eu fizer 5m vezes menos 5, volto nesse aqui. Ó. Portanto, eu cheguei à conclusão que 5m igual a 0, m é igual a 0, ou menos 5m é igual a 0, m é igual a 5. Então, tinha duas opções para o m. Então, como ele pediu para calcular o valor de m, ou m é 0 ou m é 5. Bom, mostre qual é a outra raiz. Uma raiz é menos 5. Se o m é 0, eu coloquei o 0 no lugar do m. Ó. Aí ficou 0 mais 1. Aqui ficou 0 também. Então, 0 mais 1 dá 1. 1x ao quadrado, mais 0 ao quadrado é 0 mais 1 dá 1x, menos 20. Resolvendo essa equação por soma e produto, eu já sabia que uma raiz era menos 5, a outra era 4. Então, se m é igual a 0, a outra raiz é 4. Se o m é 5, aí eu coloquei o 5 no lugar do m. Ficou aqui 5 mais 1, 6, x ao quadrado, mais 5 ao quadrado é 25 mais 1, 26x, menos 20 igual a 0. E aí eu dividi a equação por 2, que eu estava começando a fazer com 6, aí depois eu percebi que dava para dividir tudo por 2, ficava mais fácil. Foi aí que eu passei para cá, ó. Dividindo a equação toda por 2. Aí ficou 3x ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a 0, a igual a 3, b menos 13, c igual a menos 10. Calculando o delta, ficou b ao quadrado menos 4ac, então é 13 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 10. 3 ao quadrado, 169, menos 4 vezes 3, 12 vezes menos 10, menos 120. Delta é igual a 169, sinais iguais dá positivo, 120. 169 com 120 dá 289. Passei para cá para a forma de base, que era menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos da fórmula, o b, que é 13, que está aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 289, que é 17, sobre 6. E aí depois eu fiz um com mais e outro com menos. Aí ficou x1 menos 13 mais 17 sobre 6,
Menos 13 mais 17 dá 4, sobre 6 dá 2 terços. Menos 13 menos 17, agora pegando o menos, né? Menos 13 menos 17 sobre 6. Menos 13 menos 17 dá menos 30 sobre 6, que era o menos 5 que a gente já sabia. Então, com m0 ou 5, uma raiz era menos 5. Ele queria saber a outra raiz. Então, a outra raiz, neste caso aqui de m igual a 5, era 2 terços. E aí, no fim, eu vim e dei a resposta para ele. Os valores para m são 0 ou 5. Se o m é igual a 0, a outra raiz é 4. Né? Foi o que nós achamos aqui. Se o m é 5, a outra raiz é 2 terços. Né? Bem trabalhoso mesmo. Esse é o exercício número 50. Na sequência, a gente volta para resolver as equações biquadradas.